Meditações de Marco Aurélio. A natureza tem sempre um objetivo em vista, e este objetivo inclui tanto o fim da coisa como o seu princípio e duração. Ela é como o atirador da bola. A bola em si mesma fica melhor em resultado de seu voo, e fica pior quando vem a descer ou quando fica cá embaixo depois da queda. O que é que uma bola de sabão ganha por se manter ou perde por rebentar? Isto também é verdadeiro em relação a uma vela. Vira este corpo mortal do avesso e repara no aspecto que ele tem. Vê como ele fica com a idade ou com a doença ou com a decrepitude. Que fugazes são as vidas, tanto a daquele que elogia como a do que é elogiado, a daquele que recorda e a do recordado. Que pequenos os seus cantinhos nesta zona terrestre. E mesmo aí, eles não estão em paz uns com os outros. Não, a terra inteira não é, ela própria, mais do que o mais insignificante dos pontinhos. Dá-lhe toda a tua atenção, que ele seja um objeto material, uma ação, um princípio ou um significado daquilo que está a ser dito. Este dissabor faz-te bem, preferes esperar pela bondade amanhã a praticá-la hoje. Aquilo que faço, tenho a fazer tendo como referência o serviço da humanidade. Aquilo que me acontece, tem de eu aceitar tendo como referência os deuses e aquela fonte universal de onde provém toda a corrente das circunstâncias. A que é que tu associas os banhos, a gordura, suor, sujidade, água gordurosa e tudo o mais que é repugnante? Tal é, então, a vida em todas as suas partes, e tais são as suas coisas materiais. A morte roubou Lucila Vero, e mais tarde reclamou Lucila também. A morte tirou o máximo, a secunda, e depois a própria secunda. Diómito a Epitifancho, a seguir Epitiano, Faustina a Antônio, e Antônio por sua vez. Assim é sempre. Celer enterra Adriano, e alguém o enterra, depois a ele próprio. Aqueles nobres espíritos de antigamente, aqueles homens de presciência, aqueles homens orgulhosos, onde estão agora? Espíritos vivos como Charax, o platonista Demétrio, Endaemon e outros como eles, todos vivendo apenas um dia e já muito mortos e enterrados, alguns esquecidos logo que mortos, outros tornados lendas, outros desaparecidos das próprias lendas. Pensa, pois, o que vale nesta vida? O que vale? Ser justo, ser coerente, bom, sábio, ajudar aquele que precisa, porque é isto que levamos daqui. Pensa, pois, que este teu corpo também, este corpo complexo, sim, ou tem de ser desagregar, ele tem de se desagregar e dispersar, ou o sopro que o anima tem de ser extinto ou removido ou transladado para qualquer outro lugar. O verdadeiro prazer do homem é fazer aquilo para que foi criado. E o que? Para que ele foi criado? Ele foi criado para mostrar boa vontade para com seus semelhantes, para ultrapassar os impulsos dos sentidos, para distinguir aparências de realidade. Meu gatinho está aqui, me pulou na cama, está aqui na cama, está me esfregando aqui. Para ultrapassar os impulsos dos sentidos, para distinguir aparências de realidades e para prosseguir o estudo da natureza universal e as suas obras. Nós temos três relações: uma com esta concha corpórea que nos envolve, outra com a causa divina, que é a fonte de tudo, em todas as coisas, e outra com os nossos semelhantes mortais que nos rodeiam. A dor deve ser um mal ou para o corpo, e nesse caso deixa que o corpo fale por si, ou então para a alma. Mas
A alma pode sempre recusar-se a considerá-la como mal e assim conservar os seus céus sem nuvens e a sua tranquilidade imperturbada, porque não há decisão, impulso ou movimento de aproximação ou de recuo que não tenha de vir do interior do eu, e para o interior do eu, nenhum mal pode abrir caminho à força. Apaga todas as fantasias. Insiste em dizer para ti mesmo: esta é a minha mão, assegurar que nenhum vício, cupidez ou agitação de qualquer espécie se aloje nesta minha alma. Está ao meu alcance compreender todas as coisas, a sua verdadeira luz e tratar cada uma delas como merece. Lembra-te deste poder que é uma dádiva da natureza para ti. Tanto no Senado como aos tanto no Senado como ao dirigir-te às pessoas, usa uma linguagem adequada, mas não retórica. Sê sensato e sadio nas tuas palavras. Pensa na corte de Augusto, mulher, filha, filhos, antepassados, irmã, Agripa, parentes, relações, amigos, Orfeio, mecenas, assistentes, médicos, sacerdotes, uma corte inteira, todos desaparecidos. Volta-te para outros registros de desaparecimentos, extinções, não de indivíduos, mas de famílias completas. Os Pompeus, por exemplo, e a sua inscrição que vemos nos memoriais, o último da família. Pensa em todos os esforços dos seus predecessores para deixarem herdeiro, e contudo, no fim, alguém tem de ser o último, e mais uma família desaparece. Cada um dos teus atos, em separado, deve contribuir para uma vida integrada. E se cada um deles cumprir tanto quanto possível a sua parte até o fim, deve sentir-te satisfeito, porque isso é uma coisa que ninguém pode impedir. Haverá interferências do exterior, dizes tu. Mesmo assim, elas não afetarão a justiça, a prudência, a razoabilidade das tuas intenções. Não, mas algum tipo de ação prática pode ser impedido. Talvez, contudo, se aceitares a frustração de bom grado e fores suficientemente sensato para aceitar aquilo que se te oferece, podes conseguir um curso alternativo que estará igualmente em consonância com a integração de que estamos a falar. Aceita a modéstia, rende-te com graciosidade. Provavelmente já viste uma mão ou um pé amputados, ou uma cabeça separada do seu corpo. É a esse estado que um homem está a fazer todo o possível por se reduzir, quando se recusa a aceitar o que lhe acontece e se afasta dos seus companheiros, ou quando age unicamente por motivos egoístas. Torna-te, então, um pária na unidade da natureza. Embora criado como uma parte dela, tu cortaste essa ligação com as próprias mãos. Contudo, eis aqui um belo pensamento, que ainda está na tua mão manifestaste. Nenhuma outra parte da criação foi assim favorecida por Deus com a permissão de se unificar de novo, depois de ser separada e dividida. Repara, pois, na bondade com que dignificou o homem. Deus pôs na sua mão o poder de não só conseguir manter-se inseparado dele, mas também depois de separado, o de voltar-se a reunir-se e retomar a sua qualidade de associado como antes junto a ele. Quando a natureza de todas as coisas racionais equipou cada ser racional com seus poderes, uma das faculdades que nós dela recebemos foi que, tal como ela transmuta todos os obstáculos ou oposições, também os ajuda aos seus lugares na matriz do destino e os assimila em si própria, e assim um ser racional tem o poder de transformar cada obstáculo em material para si mesmo e utilizá-lo para pôr em marcha em suas diligências. Nunca fiques confuso com as visões imediatas de uma vida inteira. Isto é, não deixes que os teus pensamentos percorram a enorme
quantidade e variedade dos infortúnios que te podem acontecer, mas pergunta-te antes, à medida que vais disparando com cada um. Nunca fiques confuso com as visões imediatas de uma vida inteira, isto é, não deixes que os teus pensamentos percorram toda a enorme quantidade e variedade dos infortúnios que te podem acontecer, mas pergunta-te antes, à medida que vais deparando com cada um. O que há aqui de intolerável, de não suportável? E vais ver que ficas envergonhado por admitir a derrota. Mais uma vez, lembra-te de que não é o peso do futuro ou do passado que te estão a pressionar, mas sempre é e só o do presente. Mesmo este fardo pode ser atenuado se o confinares aos seus próprios limites e fores bastante severo com a incapacidade do teu espírito para suportar uma tal banalidade. Patenteia ou Pérgamo ainda estão junto do túmulo de Vero? Chabrias ou Diômito junto do de Adriano? Que ridículo! E suponhamos que ainda estavam, os mortos seriam sensíveis a esse? Ou, se fossem, estariam contentes? Além disso, mesmo que os próprios mortos estivessem contentes, será que é de esperar que os pranteadores, pela sua parte, vivam eternamente? Não estavam eles também condenados a ficar velhos e também a morrer? E então, que fariam os pranteadores? Que fariam os pranteados quando os seus pranteadores deixassem de existir neste mundo? E tudo isto para nada mais do que um saco cheio de fedor e decomposição. Nas palavras do sábio Crito, se tendes olhos para ver, pois vede. Na constituição de um ser racional, não encontro qualquer virtude implantada para combater a justiça, mas encontro o autodomínio implantado para combater o prazer. Apaga as tuas noções daquilo que imaginas ser doloroso, e então o teu eu fica invulnerável. O meu eu, o que é isso? A tua razão. Mas eu não sou todo razão. Seja, nesse caso, pelo menos, que a tua razão se abstenha de causar dor a si própria. E se outra parte de ti está com problemas, que os pensamentos sobre si própria sejam só da sua conta. Para a natureza da força vital que anima os nossos corpos, qualquer frustração dos sentidos é um mal, como também o é a frustração de qualquer esforço. A natureza de uma planta tem também as suas próprias frustrações e os seus males. E da mesma maneira, qualquer frustração do espírito é um mal para a natureza do espírito. Aplica tudo isto ao teu próprio caso. Uma dor afeta-te ou um prazer? Os sentidos tratarão disso. Foste contrariado numa diligência? É verdade que se ela foi feita sem qualquer concessão a uma possível falha, tal frustração é realmente um mal para ti como ser racional. Contudo, uma vez que aceites aquela necessidade universal, não podes sofrer mal nenhum, nem qualquer frustração. Não há ninguém que possa frustrar o espírito dentro do seu próprio domínio. O fogo, a espada, a opressão, a calúnia e tudo mais são impotentes para o tocar. O globo, uma vez em órbita e verdadeiro, continua a ser esférico. Eu que nunca magoei voluntariamente ninguém, não tenho nada que me magoar a mim próprio. A cada um a sua felicidade. Para mim, a solidez da minha faculdade soberana, a razão, sem afastamento da humanidade e das suas vicissitudes. A capacidade de abranger e aceitar todas as coisas afavelmente e tratá-las de acordo com seus méritos. Aproveita o dia de hoje o melhor possível. Aquele que, em vez disso, almejam os aplausos de amanhã, não se lembram de que as futuras gerações não serão de modo nenhum diferentes das de hoje, que agora tanto põem à prova sua paciência
e não menos mortais. Mas, de qualquer maneira, importa-te muito a maneira como as línguas da posteridade falem ou que opiniões sobre ti tenham. Leva-me e atira-me para onde quiseres. Continuarei possuidor da divindade que há dentro de mim, sereno e satisfeito, desde que ela sinta e haja de acordo com a sua constituição. Será que a questão desse momento é que a minha alma fique atormentada com isso e mude para pior, para se tornar numa coisa amedrontada e covarde, suplicante e sem espírito? Poderá alguma coisa ter tais consequências? Nada pode acontecer a um homem que não esteja ligado à sua condição de homem, nem a um boi, videira ou pedra, que não pertence à natureza dos bois, das videiras ou das pedras. Portanto, se todas as coisas só experimentam o que lhe é usual e natural, por que as queixas? A mesma natureza que é tua e também deles não te traz nada que não possa suportar. Se estás perturbado por qualquer coisa exterior, o sofrimento não se deve à coisa em si mesma, mas à avaliação que fazes dela. E isto está em teu poder anular em qualquer momento. Se a causa do problema está no teu próprio caráter, trata de alterar os teus princípios. Quem é que te impede? Se é a incapacidade de seguir um curso de ação aparentemente sólido que te está a atormentar, por que não segui-lo em vez de te inquietares? Porque é um obstáculo insuperável no caminho. Neste caso, não te preocupes. A responsabilidade da inação não é tua, mas não vale a pena viver com isto por fazer. Então diz um bem-humorado adeus aos pensamentos de preocupação, aceitando a luta como ela advir. Então diga um adeus aos pensamentos de preocupação, aceitando a luta como ela aparecer em tua frente e fazendo o melhor de ti, sempre na justeza e no caminho correto. Isto basta. Lembra-te de que o teu eu superior se torna invencível quando se recolhe à meditação dentro de si mesmo e busques as. Lembra-te de que o teu interior torna invencível quando recolhe-te em si mesmo, buscando as energias do alto que Deus pode te enviar para te inspirar a solucionar você mesmo a solucionar seus próprios problemas. E quando a sua decisão é baseada na razão e na circunspecção, assim um espírito liberto de paixões é uma verdadeira cidadela de força. O homem não tem fortaleza mais segura onde procurar refúgio e desafiar qualquer investida do que em seu interior. Porque aí, quando ele se volta para dentro de si, ele recebe a ajuda que precisa. Não entender isto é ignorância, mas entendê-lo e continuar a não procurar refúgio é de fato um infortúnio. Nunca vás além do sentido das tuas impressões originais. Estas dizem-te que tal e tal pessoa está a falar mal de ti. Foi essa a sua mensagem. Elas não foram mais além, dizendo-te que isso te faz algum mal. Mas não te preocupes com isso, porque isso não causa mal a homem algum, alguém falar mal dele. Vejo que o meu filho está doente. Os olhos dizem-me isto, mas não me dizem que ele corre perigo de vida. Limita-te sempre às impressões originais. Se não lhes acrescentares nada da tua lavra, estarás em segurança. Quando muito, acrescenta-lhes apenas o reconhecimento da grande ordem mundial pela qual todas as coisas têm de passar. O pepino é amargo? Deita-o fora. Há roseiras bravas no teu caminho? Desvia-te delas. Isto chega. Não continues a dizer por que é que se criam coisas destas. O estudante da natureza vai rir-se de ti, como um carpinteiro ou um sapateiro se ririam se criticasses as aparas e os restos dos teus trabalhos que viste na oficina.
Contudo, eles, pelo menos, têm onde pôr o lixo, enquanto que a natureza não tem um lugar assim exterior. É este o milagre da obra, que apesar desta autolimitação, ela contudo transmuta em si própria todas as coisas que parecem gastas ou velhas ou inúteis e remolda-as em novas criações para que nunca precise de provisões novas do exterior ou de lugar onde se desfazer daquelas. O seu próprio espaço, os seus próprios materiais e a sua própria capacidade são-lhes suficientes. Ação dilatória, conversação incoerente, impressões vagas, uma alma demasiado constrangida interiormente, uma alma demasiado efusiva exteriormente, uma vida sem lazeres. Evita estas coisas, o martírio, a mutilação, a execração. Como é que estes podem afetar a capacidade do homem para continuar puro, são, moderado, justo? Um homem pode estar junto de uma límpida fonte de água doce e acumulá-la de palavras injuriosas, mas ela continua a jorrar água fresca e sã. Ele pode mesmo conspurcá-la com imundícies e porcarias, mas ela dissolve-as logo e lava-as rapidamente, ficando outra vez pura e sem mácula. Como é que havemos de ser nós próprios senhores de uma tal fonte perene? Salvaguardando o direito de sermos senhores de nós mesmos. Como é que havemos de ser nós próprios senhores de uma tal fonte perene e límpida, salvaguardando o direito de sermos senhores de nós mesmos em todas as horas do dia, em toda a caridade, simplicidade e modéstia? Sem uma compreensão da natureza do universo, um homem não pode saber onde está. Sem um entendimento dos seus objetivos, ele não pode saber aquilo que é, nem aquilo que o próprio universo é. Se qualquer destas descobertas lhe forem ocultadas, ele também não será capaz de apresentar uma razão para sua própria existência. Então, o que é que havemos de pensar de alguém que se preocupa em procurar o aplauso das multidões ululantes que não sabem onde estão nem o que são? Gostarias de receber o louvor de alguém que 3 vezes por hora lança maldições contra si próprio? Serias agradável para alguém que não é agradável para si próprio? E como é que um homem pode estar contente consigo mesmo se arrepende de quase tudo o que faz? Assim como a tua respiração toma parte do ar circundante, deixa também que o teu pensamento tome parte no espírito circundante, porque é uma força mental que, para aquele que a atrai para si mesmo, não é menos ubíqua e penetrante do que a atmosfera para aquele que a pode respirar. A maldade geral da humanidade não pode magoar o universo, nem a maldade particular de um homem magoar um semelhante. Ela não magoa ninguém senão o próprio, e esse pode libertar-se disso quando quiser. A vontade do meu vizinho não é mais importante para a minha vontade do que a sua respiração ou a sua carne. O eu de cada homem tem os seus próprios direitos, independentemente do quanto nós fomos criados uns para os outros. De outra maneira, o mal do meu vizinho tornar-se-ia o meu mal, e Deus não quis isto, para que a ruína da minha felicidade não ficasse nas mãos de outra pessoa. Vê-se o sol a derramar-se e a estender-se em todas as direções e, no entanto, nunca se cansa, porque este derramamento não é senão uma extensão de si próprio. Os raios de sol, de fato, foram buscar o seu próprio nome a uma palavra que significa estender-se. Para estenderes a propriedade de um raio de sol, observa a luz que ele derrama dentro de uma sala escura através de uma estreita fresta. Ele estende-se para a frente em linha reta até encontrar um corpo sólido que lhe bloqueia a passagem para o ar que fica para além dele. E fica aí em repouso, sem deslizar nem desertar. A emissão, bem como a difusão do pensamento, devem ser a contrapartida disto. Não se cansando,
mas simplesmente estendendo-se, não se precipitando violenta ou furiosamente contra os obstáculos que encontra, nem desertando em desespero, mas firmando-se no terreno e iluminando aquilo em que pousa. O insucesso em transmiti-lo é apenas uma autoprivação de luz. Os homens existem um para os outros, portanto, melhora-os ou suporta-os. Uma seta voa de uma maneira, mas o espírito de outra. Mas quando o espírito anda a tatear o caminho cautelosamente e abordar um problema de todos os ângulos, está a avançar a direito e a dirigir-se ao seu objetivo. Acede ao princípio que rege o espírito do teu vizinho e permite que ele aceda ao teu. A injustiça é pecado. A natureza constitui os seres racionais para bem deles próprios, para cada um ajudar os seus semelhantes, de acordo com o seu valor e, de modo nenhum, para os magoar. E infringir a sua vontade é simplesmente pecar contra a mais velha de todas as divindades. A falsidade também é pecado, e contra a mesma deusa. Porque a natureza é a natureza da própria existência, e a existência implica o parentesco de todos os seres criados. Verdade não é senão um outro nome da natureza, a criadora original de todas as coisas verdadeiras. Assim, uma mentira propositada é pecado porque a fraude é um ato de injustiça. Uma mentira involuntária também é pecado, porque é uma nota dissonante na harmonia da natureza e cria a desordem sediciosa num universo organizado. Porque sediciosa é, de fato, quando um homem se deixa levar, mesmo que involuntariamente, para uma posição contrária à verdade, vendo que ele descurou de tal maneira as faculdades que a natureza lhe deu, que já não consegue distinguir o falso do verdadeiro. É também pecado buscar o prazer como um bem e evitar a dor como um mal. Isto resulta necessariamente em queixas de que a natureza é injusta nas recompensas que atribui ao vício e à virtude, porque são os maus que muitas vezes gozam os prazeres e os meios de os obter, enquanto que o sofrimento, aquilo que provoca o sofrimento, caem sobre a cabeça dos bons. Além disso, se um homem temer a dor, tem uma coisa que acontece e que tem de ser parte da ordem estabelecida das coisas. Isto é, em si mesmo, um pecado. Se ele se entrega à busca de prazeres, nenhum ato de injustiça o deterá, o que também é manifestamente pecaminoso. Não se a natureza, ela própria, não faz a distinção, e se a fizesse, não faria, não teria criado a dor e o prazer lado a lado. Compete àqueles que queiram seguir os seus passos serem da mesma opinião e mostrar a mesma indiferença. Portanto, quem não encara com igual despreocupação a dor ou o prazer, a fama ou a desonra, todos eles empregados pela natureza, sem qualquer parcialidade, comete, evidentemente, um pecado. E ao dizer que a natureza os emprega imparcialmente, quero dizer que cada geração sucessiva de coisas criadas passa igualmente e à vez pelas mesmas experiências. Porque isto é o resultado do impulso inicial que o princípio levou à providência, tirando certos germes de existências futuras e dotando-os de poderes produtivos de autorrealização, de mutação e de sucessão, a progredir desde o início do universo até ao atual sistema organizado. Um homem de sentimentos mais apurados teria dito a Deus a todas as coisas que possa contaminar sua alma, e com isso ele só terá felicidade e lucro em sua vida. Ou estás realmente decidido a continuar a se entregar aos prazeres? Bom, isso só trará coisas malignas, só trará dores e desventuras em seu caminho. Enquanto animais, um ataca as nossas vidas. Enquanto animais, uma ataca as nossas vidas, mas enquanto homens, a outra ataca a nossa humanidade.
Não desprezes as coisas boas. Sorria antes a sua chegada. Elas estão entre as coisas que a natureza quer dar-te. Tal como a juventude e a velhice, como o crescimento e a maturidade, como o aparecimento dos dentes, da barba e dos cabelos brancos, como a concepção, a gravidez e o parto. Tudo isso é natural. Tal como todos os outros processos naturais que as estações da vida nos trazem, assim é a nossa vida, assim as coisas nos chegam. Portanto, nunca um homem sensato deve encarar as coisas que lhe chegam, seja elas aparentemente negativas ou boas, como algo fortuito, coisas do acaso. Não, tudo tem um porquê. O pecador peca contra si mesmo, o transgressor transgride contra si mesmo e torna-se pior pelas suas próprias ações. Um homem não peca só por ação, mas muitas vezes por omissão. Basta que a tua opinião de hoje seja fundada na convicção, a tua ação de hoje, no altruísmo e a tua disposição de hoje na satisfação com o que te acontece vindo do exterior. Apaga a fantasia, refreia os instintos, esfria os desejos, deixa a razão soberana te conduzir. Um princípio vital único é distribuído por todas as criaturas irracionais e um princípio espiritual único pelas racionais, tal como uma única terra dá forma a todas as coisas terrenas, e tal como todos nós que temos olhos e respiramos, vemos a mesma luz e respiramos o mesmo ar. Todas as coisas que partilham o mesmo elemento tendem a procurar os da sua própria espécie. As coisas terrenas são atraídas para a terra, as coisas aquosas fluem umas para as outras, e o mesmo se passa com as coisas etéreas. Daí a necessidade das barreiras que as mantêm separadas à força. A tendência das chamas é subir para o céu por causa do fogo elemental. Mesmo aqui embaixo, elas não são tão ávidas, mesmo aqui embaixo, elas são tão ávidas da companhia dos da sua espécie que qualquer tipo de matéria, desde que razoável, seca, inflama com facilidade, uma vez que há apenas um pequeno número dos seus ingredientes que resiste ao fogo. Da mesma maneira, portanto, todas as porções do Espírito Universal são atraídas umas para as outras. Mais fortemente ainda, na verdade, porque, sendo superiores na escala da criação, a sua avidez em se misturarem e combinarem com as suas afins é proporcionalmente mais ativa. Este instinto de união revela-se no seu princípio estádio, entre as criaturas sem razão, quando vemos as abelhas a enxamear, o gado a reunir-se em rebanho, as aves fazendo colônias de ninhos, e os casais a acasalarem, porque neles a alma já emergiu e em tais formas de vida relativamente superiores como as delas, o desejo de união encontra-se no nível de intensidade que não está presente nas pedras ou nos paus. Quando chegamos aos seres racionais, há associações políticas, camaradagens, vida familiar, reuniões públicas e, em tempo de guerra, tratados de armistícios. Entre as espécies ainda mais elevadas, existe mesmo uma dimensão de unidade entre os corpos, muito afastados uns dos outros, como por exemplo entre as estrelas. Assim, a subida na escala da criação pode induzir sentimentos de simpatia mesmo onde não há proximidade. Contudo, vê agora o que acontece. Só nós, seres inteligentes, é que esquecemos este ardor mútuo de unidade. Só entre nós se não vêm as correntes a convergir. Porém, embora o homem possa fugir quando quer para um retiro no meio da natureza, ele é apanhado e fica bem seguro. A natureza é bem forte demais para ele. Repara bem e verás. Mais depressa encontrarás um fragmento de terra não relacionado com o resto do que um homem que não tenha um laço qualquer com seus semelhantes. Todas as coisas dão fruto. O homem, Deus, todo o universo,
cada qual na sua estação própria. Não importa que a expressão no seu uso comum se restrinja às videiras e outros do gênero. Também a razão dá frutos, tanto para si própria como para o mundo, porque dela vem uma colheita de coisas boas, todas com a marca da razão. Ensina-os melhor, se puderes, senão lembra-te de que a generosidade foi dada para momentos como estes. Os próprios deuses mostram generosidade para com os homens assim, e às vezes são tão indulgentes que os ajudam mesmo nos seus esforços para manter a saúde, a riqueza ou a reputação. Isto podias tu fazer também. Quem é que te impede? Trabalha muito tu mesmo, mas não como se estivesses a ser uma vítima, e também não com qualquer desejo de simpatia ou de admiração. Deseja apenas uma coisa, que tanto as tuas ações como a tua inação sejam dignas de um cidadão dotado de razão. Hoje deixei todas as minhas perplexidades, ou melhor, tirei-as de dentro de mim, porque elas não estavam fora, mas dentro. Elas estavam dentro da minha própria perspectiva. Na experiência, tudo é banal, fugaz na experiência, tudo é banal, fugaz na duração, sórdido no conteúdo. É em todos os aspectos o mesmo que gerações já mortas e enterradas acharam que era. Os fatos estão totalmente fora dos nossos domínios. Eles são o que são e nada mais. Não sabem nada sobre si próprios, nem formulam juízos sobre si próprios. Então, o que é que faz o julgamento? A nossa própria guia e soberana, a razão. Um ser racional e social não é afetado em si mesmo, nem para melhor nem para pior, pelos seus sentimentos, mas pela sua vontade, assim como o seu comportamento exterior, bom ou mau, é produto da vontade e não dos sentimentos. Para a pedra que se atira, não há mais mal em cair do que em subir ao ar. Penetra bem fundo no mais íntimo dos seus espíritos e verás que tipo de críticos tu temes e em que medida são capazes de se criticar a si próprios.